para os oficiais de Davi. Então Urias estava lá, porque eles faziam banquete para traçar estratégias de guerra do exército de Israel. Pois Davi cometeu esse ato desastroso, um ato que, se a gente for imaginar, jamais poderia ter sido de um servo de Deus. E aí eu vou perguntar o porquê, depois de tudo isso e outras coisas mais, tem várias coisas, não vou me estender. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? E aí, eu pesquisando, eu chego até o Salmo 51. Gostaria que a igreja abrisse no Salmo 51. Louvado teu nome. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Senhor, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu vou repetir esse último versículo. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E vendo esse salmo de Davi, esse salmo, o subtítulo dele diz que era quando Davi, depois do caso com Batseba, eu vejo um homem totalmente quebrantado, um coração totalmente quebrantado diante de Deus, como o meu coração e como o seu. A palavra nunca disse que nós seríamos perfeitos, mas a palavra sempre disse: olha, quantas vezes o meu servo cair, eu levantarei. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E Davi, ele soube perceber a importância do Espírito de Deus na sua vida. Ele sabia, como poucos, saber que sem o Espírito Santo ele não era ninguém. E Deus tinha um chamado para a vida dele. Ele reconheceu que, apesar, além de ser rei de Israel, ele tinha um chamado. O povo de Israel sempre foi tratado como um povo que era como ovelha sem pastor. O contrário de Saul. Saul nunca reconheceu isso. Saul nunca deu a mínima para o Espírito de Deus para chamar. Aliás, Saul, ele vem se confundir a história dele com Davi no começo. Ué, quem não lembra? Saul também teve a unção de Samuel. Saul foi ungido assim como Davi. Deus mandou Samuel ungir. Deus falou: unge Saul, ele será o rei de Israel. Logo após ser ungido, a Bíblia nos diz que Saul, ia indo para a tua casa, ele cruza com um grupo de profetas que cantava, louvava ao Senhor. Quando ele passou no meio do grupo de profetas, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou. Então nós vemos aqui um caso de um homem que teve chamado. Nós não podemos esperar que o Espírito Santo entre nós, tenhamos um chamado, e esperar que Deus ainda faça com que nós entremos no campo de batalha. O Senhor cobra de nós valentia, assim como Davi. Ele pode ter todo o defeito do mundo, mas ele soube dar valor àquele que o chamou. Glória a Deus. Olha, Saul, a Bíblia diz, lá no versículo 13 de 1 Samuel, que Israel ia enfrentar os filisteus. Israel de prontidão de um lado e os filisteus de outro, mas a Bíblia diz que os filisteus eram como a areia do mar, era uma multidão de soldados. Mas era costume do povo de Israel, do exército, que antes da batalha subisse um sacerdote para oferecer holocausto, sacrifício, para que o exército de Israel alcançasse o favor de Deus. E assim o povo de Israel, o exército de Israel alcançava grandes vitórias diante de exércitos expressivamente maiores. Aí o que acontece
dessa passagem, que o exército estava já de prontidão. Samuel deveria subir ao campo de batalha, ao acampamento, para oferecer o sacrifício. Aí a Bíblia diz que Samuel demorou para chegar. E como Samuel demorava a chegar, pouco a pouco os soldados foram se retirando. Mas é claro que foram se retirando. Porque se o soldado sabia, não, nós somos de um número muito menor. Os filisteus são como a areia do mar. Eu vou entrar ali para lutar contra eles sem alcançar o favor de Deus, sem o sacrifício. Deus me livre. Qual é o soldado que ia ter essa coragem? E foram se retirando. E a Bíblia diz que Samuel chega logo em seguida, após Saul ter oferecido o sacrifício. Saul resolve oferecer o sacrifício a Deus, sem nenhuma preparação, sem nenhuma competência para isso. E Samuel diz o quê? Procedesse neciamente, porque ainda hoje eu te confirmaria no reino de Israel, diz o Senhor. E o Senhor disse mais: olha, eu estou tirando de ti o teu reino e passando para o teu próximo, que é melhor do que tu. A Bíblia diz que a consumação da saída do Espírito de Deus de Saul vai ser lá no capítulo 15, quando Deus usa Samuel para dizer assim: olha, tu vai até a terra dos amalequitas e destrua tudo que vem pela frente, homens, mulheres, crianças, gados e ovelhas, não traga nada de despojo. Então Saul vai e realmente destrói tudo que era desprezível, mas o melhor da ovelha e do gado Saul traz para Israel. E aí Samuel, ao encontrar-se com ele, Saul diz: olha, cumpri o mandamento do Senhor. Samuel diz assim: olha aí, que balido é esse de ovelha que vejo? E que mugido de bois? Samuel repreende Saul, dá meia volta. Quando Samuel ia saindo, Saul puxa pela orla do vestido, rasga. Samuel diz assim: olha, hoje o Senhor está rasgando de ti o teu reino, e está entregando a outro que é melhor do que tu. E o Senhor está dizendo para você esta noite: se você não se posicionar na presença dEle, porque Ele te deu o dom, não é para você ficar sentado. Ele te chamou para uma obra, para um propósito, e o Senhor vai entregar esse dom para o teu próximo, que é melhor do que tu. Porque o Senhor nunca chamou ninguém por capacidade. Muitas vezes nós vemos profetas de Deus que não sabem sequer ler a palavra, mas Deus usa pelo coração. Mas se você não usar esse dom, o Senhor vai tirar de você e vai entregar para o teu próximo. Os tempos estão se findando. E a Bíblia vai dizer que Davi é completamente diferente. Ele entende de cara esse chamado. Ele, na hora que Samuel unge, ele pega: poxa vida, você rei de Israel, eu vou conduzir o rebanho, o meu povo. É essa visão que Davi teve, que Saul nunca teve. Aliás, tem um versículo aqui, olha. Louvado teu nome. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste o Espírito maligno o atormentava. No Antigo Testamento é um pouco diferente de hoje. Hoje está se cumprindo a profecia do profeta Joel: sobre toda a carne eu derramarei do meu Espírito. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos televisões, mais ou menos, parece que é assim. Então hoje é o derramamento do Espírito, mas no Antigo Testamento não. O Espírito de Deus se apossava de uma pessoa para uma obra específica. Assim acontecia com o profeta, assim com o rei. Quando ele era ungido, o rei de Israel, o Espírito de Deus se apossava dele. E assim aconteceu com Davi. Quando ele é ungido rei, o Espírito de Deus se apossa de Davi, ele se torna outra pessoa. Ele começa a passar, ele muda os planos dele. Claro que a palavra não vai falar isso, mas eu não preciso falar. Basta você ler a palavra inteira, ver o que Davi fez, ver o desejo do coração dele, ver o que aconteceu. Repito que a Bíblia é um resumo. Nós precisamos entender de forma real o que aconteceu, não é um conto de fada. Então Davi, a primeira coisa que ele faz é treinar um instrumento, uma arma de guerra. O que eu vou falar aqui talvez vai surpreender 90% da igreja. Qual foi a arma de guerra? Alguém sabe? A funda, né? Eu já ouvi uma pregação, sem denegrir ninguém, em outra igreja, claro, que um pastor disse que Davi matou o gigante com estilingue, né? Eu já ouvi isso daí. Mas a funda é uma arma que não é muito citada na Bíblia. Ela é citada no livro aqui,
Golias, contra Golias, e é citada aqui no livro de Juízes, fala assim, ó. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindo das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, exército de Israel, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Eu também já vi essa explicação dizendo que acertava um fio de cabelo, mas não é, tá, irmãos? Fio de cabelo eu não consigo chegar nem aqui. Como é que eu vou acertar uma funda no fio de cabelo? Aqui funciona da seguinte maneira. Tem um versículo que diz aqui, ó: não cortareis o cabelo em redondo. Isso é a lei de Moisés. Isso é um mandamento para o povo de Israel. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Ou seja, não cortareis chanfrado. Não tinha cabelo chanfrado. Ele devia ser desfiado de alguma forma para manter o fio sem corte. E aqui um versículo bem esclarecedor. Aqui fala das nações vizinhas a Israel. Os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhe trarei ruína. Quem sabe aqui o que é têmpora? Têmporas são essas duas regiões da cabeça aqui, ó, da testa. Então a Bíblia diz que os vizinhos de Israel cortavam o cabelo nas têmporas. Eles faziam franja, igual índios. Conhece índio, né? Índio, ele tem um cabelo chanfrado aqui, uma franjão aqui. Assim era o cabelo das nações vizinhas de Israel. E quando diz o versículo que esse exército atirava com a funda e acertava um cabelo, o que significa? O exército inimigo usava uma couraça. Se acertasse na couraça, jamais faria nenhum dano. E eles usavam um capacete de bronze, também não faria dano algum. Só que no final do capacete, entre o final do capacete e a sobrancelha, ficava um rastro de cabelo de franja, que era o resto da franja que ficava até a sobrancelha aqui. Então um guerreiro de Israel avistava a média distância o soldado, ele via uma pequena faixa de cabelo aqui, ali era o alvo dele. Ali eles treinavam, eles provavelmente tinham um campo de treinamento em que eles tinham um alvo que era aproximado à largura dessa franja que sobrava debaixo do capacete e atiravam a funda. Eu estou explicando, ressaltando a funda, porque muita gente vê o caso de Davi e acha, poxa, mas até parece que um homem ia matar um gigante com uma funda. Não, a funda era uma arma, ela treinava exaustivamente, era uma arma muito importante de Israel, mesmo porque nessa época não existia espada. Não existia espada em Israel. A Bíblia vai dizer aqui que os filisteus levaram para a terra deles todos os ferreiros. Mal se achava uma espada para Saul. Então Davi, a única opção que ele tinha era cortar um pedaço de couro, onde de um lado era preso aqui no pulso, uma espécie de pulseira, e no meio dessa faixa de couro ficava a parte mais larga onde ele encaixava a pedra, a outra ponta ele segurava com a mão, rodava, soltava a pedra e ia. Mas muito diferente do que a gente imagina, era com muita precisão, extrema precisão esse tiro de funda. E Davi, ele fez isso. Assim que o Espírito Santo o chamou, assim que o Espírito de Deus se apossou de Davi, ele mudou. Ele mudou. Ele passou a treinar. Quer um exemplo? Davi, quando vai entrar no campo de batalha contra o gigante, ele não entrou porque era corajoso. Você acha que ele é porque ele era corajoso? Ele era corajoso, mas ali ele sabia quem é que estava com ele. Ele sabia quem estava dentro dele. Ele sabia que havia um gigante na frente dele, mas ele sabia que dentro dele havia um gigante maior do que o gigante, porque o Espírito de Deus, quando se aposta de você, não há muralhas que possam te deter. Não há muralhas. Essa é a diferença de Davi. Ele nunca temeu, mas não é porque ele era Davi, era porque ele sabia quem estava com ele. O que ele disse para o gigante? Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti com a armadura de Saul. Não. Ele diz assim, olha, tu vens a mim com espada e lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Ele não usou nada. A única coisa que ele usou foi uma funda. Tem outra coisa também que, claro, cada um, o Espírito Santo dá uma interpretação.
uma interpretação diferente. De acordo com o culto, de acordo com os irmãos que estão na igreja. Davi tem uma interpretação que eu já vi uma pregação assim, que diz que Davi só se encarregou de jogar pedra. Deus se encarregou do resto. Não, Davi só girou ali a esmo e soltou a pedra. E Deus fez com que a pedra pegasse na testa de Golias. Não. Como eu acabei de explicar, era extrema precisão o tiro de fundo. E outra coisa, se fosse Deus que fosse mandar a pedra, Davi não pegaria 5 pedras. Davi pegaria uma só. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque quando ele treinava lá no campo de treinamento, lá no fundo do quintal da casa do Jessé, geralmente ele acertava na primeira. Mas quando ele errava a primeira, ele acertava a segunda. E no máximo, na terceira, com certeza ele acertava. A quarta e a quinta ele só levou para garantir, porque afinal, ele estaria em campo de batalha. Mas ele acertou a testa do gigante. E o Senhor diz para você: você tem uma arma na sua mão. Você tem um chamado como Davi. Você tem um jejum, a oração e a palavra. O Senhor fala para você essa noite assim: olha, eu te chamei. Pronto. Não é mais comigo. Você tem que entrar no campo de batalha, mas você tem que se preparar primeiro. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que devorar. Não é ler, não é meditar. A pessoa fala que eu vou meditar. Não é meditar. Isso aqui não é budismo que você está meditando. Isso aqui é você estudar e devorar. Como faminto, tem uma fome de um prato de comida, você tem que devorar a palavra. Devora. Ela é o único manual que vai te levar, te conduzir à salvação. Ela é a única coisa, o instrumento que vai te manter de olhos abertos, tirar você do caminho da perdição, e não vai deixar você que siga heresias, vãs, falácias. Aleluia. E tanto se levanta nos dias de hoje. Davi treinou como ninguém. Davi derrubou o gigante porque treinou, se preparou. Claro, Deus estava com ele. Mas como eu disse, Davi teve a plena convicção de que Deus estava com ele. Mas ele também tinha a plena convicção de que iria reinar. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia diz claramente, de Gênesis a Apocalipse, ela vai dizer: Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um paraíso para nós. Deus tem a bodas do Cordeiro. A terra foi feita para nós aprendermos a lutar, para guerrear. Não podemos ficar sentados esperando Satanás usar de artimanhas para que possa denegrir a imagem da Bíblia, para tirar tudo aquilo que Deus fez com que fosse escrito. Deus inspirou pessoas. Satanás tem usado de toda a artimanha. Mas nós temos que fazer como Davi, entrar no campo de batalha. Nós temos, olha, eu já tenho um dom, eu já tenho um preparo, nós só precisamos entrar no campo de batalha, porque o Senhor vai fazer o resto. Quanta gente não está enterrando os dons, quanta gente tem dom de profecia e sai batendo no preto: eu sou profeta, grandes coisas. É o Espírito Santo em você que é o profeta. Você apenas é um canal, você é apenas um vaso de barro. Nós não somos ninguém, e Davi tinha a plena convicção disso. O maior medo de Davi é que o Espírito Santo de Deus o deixasse. Aliás, aqui nessa oração ele vai falar isso no salmo o tempo todo: Senhor, pequei, Senhor, contra ti, me perdoa, mas não aparte de mim o teu Espírito. Aleluia. E aqui eu descubro o porquê que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu descubro o porquê que você deve ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. É porque Deus não exige de você que esteja no pedestal, não. Ele exige que você tenha um coração quebrantado, você se arrependa dos seus pecados, você a todo tempo busque o Senhor em oração, em jejum, na palavra, de todas as formas, para que Ele possa te usar de uma maneira eficaz a combater a todas as armas ciladas do inimigo. Aleluia. Lá no Novo Testamento nós vamos ver o versículo que ele vem de encontro a essa palavra. Lá Timóteo é repreendido por Paulo. Louvado o teu nome, Jesus. Paulo, Timóteo, um filho na fé de Paulo. Paulo vai fazer uma repreensão a Timóteo.
nós vamos notar que isso é costume. Já era costume no tempo de Paulo e ainda é no dia de hoje. Paulo diz assim, olha: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, Timóteo já havia recebido o dom, já estava claro que ele tinha o dom. Então o que o Senhor está dizendo para nós aqui, olha, muitas vezes nós temos o dom, o Senhor já profetizou na sua vida, já falou: eu vou te usar para curar, e você tem vergonha de orar para curar, mas o Senhor está dizendo para você, Ele vai te usar para curar, mas você tem que se posicionar, você tem que estar em jejum, em oração, em consagração. Aí sim, quando você colocar a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados, mas não você vai curar os enfermos, mas o Espírito Santo que te dando uma missão importantíssima, um dom maravilhoso. Aleluia. E Timóteo não poderia ser assim. Ele faz parte da geração dos apóstolos, a geração que morria pelo Senhor, a geração que via milagres absurdos. E ele passou por esse momento, talvez por uma timidez, talvez. Timóteo aparenta ser um homem meio tímido. E Paulo o repreende. Poxa, mas nós vimos, o presbítero orou por você, o profeta disse: olha, eu estou te dando o dom, mas você não usa. Temos um mito de achar que Deus vai, eu estou sentado, Deus vai me tomar. Não, meu irmão. É claro que tem dons, tem irmãos que cheios do Espírito Santo, que Deus toma, tira de um banco, vai entregar uma profecia, mas eu estou falando de dom que depende de você. Uma pregação depende de você, Deus não vai te trazer aqui. Deus não vai te trazer aqui. Muitas vezes nós temos o potencial de pregar, o potencial de auxiliar na igreja, não só isso, de louvar, mas muitas vezes nós nos acovardamos. E a palavra de Deus é clara: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos são esses, os covardes, que o Senhor entregou o dom, o Senhor deu tudo na mão dele, mas falou assim: olha, agora é com você. E na hora de entrar no campo de batalha, ele tem medo do gigante, e não imagina o gigante que está do lado dele. E muitas vezes nós nos acovardamos. O Senhor está dizendo para você essa noite que você não vai mais se acovardar. De hoje em diante, você vai dobrar o seu joelho na sua casa e vai dizer: Senhor, cria em mim, Senhor, um espírito excelente, um espírito adorador, um espírito de valente, Senhor. Faça como os valentes de Davi, Pai querido, que matavam dezenas de homens de uma vez só, e nunca olharam para as dificuldades, nunca entraram em campo de batalha olhando o tamanho do gigante, mas eles olhavam sim o espírito que estava neles. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo isso para você essa noite. Se levanta. Já é tempo de você batalhar a batalha do Senhor. Hoje nós não precisamos de arma não, irmãos, de matar não. É essa arma aqui, olha, é muito fácil. A palavra de Deus, jejum e oração são armas espirituais. Hoje está muito fácil. Naquele tempo você entrava no campo de batalha com uma espada na mão. Hoje nós temos armas fáceis demais para usar. Hoje nós estamos num tempo em que você profetiza e que se você falar em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Olha que fácil. Fácil entre aspas. Eu estou falando fácil porque só depende de você, da sua consagração, de você dobrar o seu joelho, orar ao Senhor e dizer: Senhor, me usa, Pai, como aprover a Ti, Senhor, me usa, Pai. Mas você é que tem que fazer. O Senhor não vai fazer por você. O Senhor não vai fazer. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Jesus não está aqui em carne. O que está aqui é o Espírito Santo de Deus, que Ele nos outorgou. Olha, a palavra diz outorgou. Sabe o que é outorgar? O Senhor deu de papel passado para você. É igual a escritura de uma casa. Quando você pega, fica todo contente. Você só fica contente completamente quando você pega a escritura. É minha. O Espírito Santo foi dado a você, foi outorgado a você. Ele foi outorgado. Por isso que você tem que aproveitar a presença do Espírito Santo e não se acovardar e falar: seja o gigante que for, eu vou entrar nesse campo de batalha e o gigante vai cair em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, igreja? E que o Senhor, o Espírito Santo, continue falando nos nossos corações, que essa palavra continue frutificando a 100 por 1.
Que todos nós sejamos abençoados e entendamos o chamado de Deus para a nossa vida. E que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade.